gente, como é que vocês estão? Espero que tudo bem por aí. Hoje nós estamos com a enfermeira, estomoterapeuta, doutora Manuela Coelho, uma mulher mega envolvente, que tem um currículo lindo, super cheio de ideias, de inovação, não tem medo de nada. E ela tá aqui para contar um pouquinho da história dela pra gente, né? E motivar nós que estamos aqui e vocês que estão aí. Como a enfermagem, como a estomoterapia tem poder, e se Deus quiser, dependendo da gente, né, vai crescer ainda mais dentro do que a gente pode fazer. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui nesse espaço lindo, né? Estava acompanhando todos os podcasts, né, pelas redes sociais. Parabenizá-las por esse espaço maravilhoso, pela generosidade, né, de abrir um espaço e colocar sob o holofote, sobre as luzes, pessoas normais como nós, né, para termos esse bate-papo, para contar um pouco das nossas vidas, né? A gente às vezes tem vidas tão corridas, momentos tão preenchidos de tantas coisas, a gente se encontra nos eventos, né? E às vezes a gente sabe tão pouco de si e de como a estomoterapia, que é algo que nós temos em comum, né, atravessa as nossas vidas. Então, estou ansiosa e feliz de estar aqui com vocês. Manu, eu quero agradecer você estar aqui, você ter vindo, ter confiado na gente. Assim, a gente está muito feliz, estamos lisonjeados em estar aqui com você. E assim, primeiro, o que a gente quer que... Ixi, Maria. A gente está muito feliz e assim, o que a gente quer? A gente quer saber de você, né? Como é a sua vida, como você iniciou na estomoterapia, do que você gosta de fazer, por que as pessoas não é só aberto para a gente também falar da parte profissional, porque a parte profissional também a gente já conhece, né? E conhece e é muito bem falada, né? Mas assim, sabe também de você. Você nasceu aonde? Como é que você veio para Fortaleza, se não for daqui? Como é? E pelo que a gente tá vendo, a parte profissional da Manu reflete muito a personalidade dela, né? Reflete. Mas eu vou contar, antes de contar sobre isso que você me perguntou, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu tenho pensado esses dias e que eu acho que tem muito a ver. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que tem muito a ver com todo o meu percurso de pessoa e de profissional. Não sei se vocês conhecem na Bíblia a história de José do Egito. José era um dos 12 filhos de Israel e ele era o preferido do pai e ele foi vendido como escravo pelos irmãos, os irmãos invejosos, né? E José sofreu muito. Quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para Potifar, que era o chefe lá da guarda do faraó, para ser escravo na casa de Potifar. E José, contrariando todas as perspectivas, né, de vida, de sofrimento, ele deu o seu melhor quando ele chegou lá. Ele foi o melhor escravo que Potifar tinha. Ele empreendeu, ele pegou todos os seus dons e talentos de sabedoria, de conhecimento, de leitura, para servir aquelas pessoas como escravo. E logo ele foi promovido a chefe, né, liderar lá na casa de Potifar. Houve alguns entrevezos, alguns entremeios, e ele foi parar na prisão, foi falsamente acusado de assediar a mulher de Potifar. E mesmo espancado, mesmo sofrido, ele chegou na prisão e o que foi que José fez? Ele deu o melhor dele. Ele limpava a prisão, ele organizou tudo e Deus honrou. E lá no cárcere, ele foi promovido como se fosse um gerente do cárcere. Então, ele tinha alguns privilégios que os outros presos não tinham. E logo após, ele foi reconhecido pelo faraó, depois de fazer uma leitura dos sonhos, e ele governou o Egito. E daí, depois se encontrou com a família e tem uma história maravilhosa. Então, essa história de José do Egito, ela me fala algumas coisas que eu acho que a gente tem que trazer para a nossa vida e que eu hoje olho para trás e vejo do que eu fiz e faço. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer o melhor, com a nossa excelência. Mesmo contrariando toda e qualquer perspectiva. Mesmo se você estiver lá naquele trabalho mais rançoso, menos remunerado, Deus tem um propósito. E quando você dá o teu melhor, esse teu melhor aparece, alguém vê e Deus vai usar isso. Então, eu lembrando, meditando essa semana sobre essa palavra, eu penso que eu vim do Juazeiro, né? Uma história pessoal muito sofrida e que trabalhei, vivi só, sem família durante muitos anos e consegui me formar enfermeira na UES. E eu
não tinha grandes pretensões. Minha primeiro encontro com a estomoterapia foi quando eu era bolsista. Na graduação, eu fui bolsista do Maracanaú e trabalhei com a Silvéria. A Silvéria estava montando o ambulatório. E uma história linda, porque era um espaço, um quadrado, sem ar-condicionado, era um calor infernal, quase sem material, e a Silvéria lá, dando o melhor dela, fazendo tudo aquilo acontecer, e hoje ela tem um ambulatório de excelência, né? De excelência. Reconhecida, É né? reconhecido. Então, eu não tenho como não olhar para essa história, a minha história, de muitas pessoas que eu conheço, e não ver o reflexo da história de José. De dar o seu melhor, independente da circunstância. Seja como escravo, no cárcere, na casa de alguém, sabe? Então, depois que me formei, fui fazer mestrado, doutorado, trabalhei muito tempo em atenção básica, em UTI, em saúde mental, já fiz muita coisa. E, finalmente, quando tinha terminado o doutorado, eu pensei, a gente que gosta de estudar nunca para, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou estudar agora? Que eu terminei o doutorado, a gente fica, qual é o próximo nível? Eu disse, eu quero fazer a especialização mais difícil que tiver. Isso eu não tinha tido diretamente mais nenhum contato com a estomoterapia, né? Eu digo diretamente, porque indiretamente a gente acaba vendo algumas coisas no hospital, feridas, estomias, né? Mas sem me especializar na área. Aí alguém disse assim, vai fazer estomoterapia, que é a melhor, é a mais cara, o povo diz logo assim, né? Associa logo mais cara ao melhor. E aí eu fui, né? E eu lembro que eu tinha acabado de pagar meu carro, era exatamente o mesmo valor da mensalidade. Eu digo, pronto, vou transferir a mensalidade e custo para lá. E aí, começamos pelo módulo de feridas, né? E aí eu disse, eita, será que eu gosto desse negócio, essas perebas tão feias? Mas fui lá, estudando, não era nem de longe a aluna mais aplicada, né? A gente tinha, assim, umas feras na minha turma, de pessoas que já trabalhavam na área. Então, como eu não trabalhava na área, então tinha muita coisa nova para mim, né? Eu ficava assim, às vezes meio que perdida. E assim, encantada com o conhecimento dos meninos. O Dielson, Carlos André, Manuela, assim, tem vários nomes que eu cito aqui que ainda hoje eles são referências para mim. Mas assim, como eles já tinham uma vivência muito grande, então eles meio que abrilhantavam muito. E eu dizia assim, eita, povo inteligente. Mas aí eu digo, será que é isso que eu quero? Será que eu vou chegar lá? E aí veio uma coisa chamada incontinência. Começou o módulo de incontinência urinária, e aí veio um professor de fora, a professora Gisele Azevedo. Eu acho que a nossa turma foi a última turma que ela deu aula aqui no Ceará, depois ela entrou num ano sabático. E eu fiquei encantada, por alguns motivos. Primeiro, porque eu era incontinente e até então ninguém tinha conseguido resolver meu problema. Segundo, porque eu vi que existe muita gente vivendo nessa condição e que nós temos uma capacidade de atuação, de cuidado nessa área muito grande, num custo mínimo. Quando eu digo um custo mínimo, a gente sabe que a gente vai fazer um curativo hoje, né? A gente tem algum custo, com cobertura, com soro, com gás, o mínimo que seja. Na área da incontinência, a gente pode fazer tratamentos e curar 80% das pessoas só com mudança de comportamento e fortalecimento do assoalho pélvico, só com o meu raciocínio clínico e a minha orientação. Ou seja, custo financeiro, zero, né? Então, eu fiquei encantada com essa área. Eu disse, agora eu sei o que é que eu quero dentro da estomoterapia. E aí, gostei muito do módulo de estomias, mas, ao mesmo tempo, eu saí pensando o seguinte, eu disse, gente, eu não posso ter uma subespecialidade dentro do especialidade, né? Muito embora eu me encantei pela área de incontinências, eu quero atuar e continuar estudando nas 3 áreas, que é algo que eu advogo muito com os meus alunos e com as pessoas. Gente, a gente precisa acabar com a subespecialidade da estomoterapia, né? É isso. Quando a gente abriu lá o nosso curso, a gente fez um primeiro dia uma rodada. Por que vocês estão aqui? E mais de 90% das pessoas estavam ali porque queriam aprender a usar coberturas. E eu pensando, cara, com meus botões, existe tanta coisa além para chegar nesse momento de você ter a decisão clínica de qual cobertura você vai utilizar, tem tanta coisa antes. Só a pontinha do iceberg, né? A cobertura. Isso. Mas por quê? Isso é o que permeia o imaginário de muita gente. Obviamente, a área de feridas é uma área bem desenvolvida, com muitas pessoas de renome, né, aqui no Ceará. Mas a gente não pode esquecer que nós temos outras 2 grandes áreas, que elas são muito frutíferas. Os estudos mostram que 30% das pessoas ou terão incontinência durante a vida.
multiplica aí 250 milhões de pessoas por 30%. Eu vou fazer aqui por baixo, é uns 75 milhões de pessoas Incontinência. que vão ter algum problema de disfunção miccional. Eu tenho certeza que é muito mais do que gente que tem ferida. É. Com certeza. E Entendeu? com crossfit, né? Com esses Pois esporte de grande uma- impacto aí. E era isso É que bem a gente polêmico. queria perguntar para você também. A gente já vamos perguntar. Qual a relação do CrossFit, né, desses esportes, De alto esporte, impacto, atividade né? de alto impacto, com a incontinência? Pronto. Todo e qualquer esporte, atividade que cause impacto, ou seja, que o corpo saia do solo e depois pouse, ele traz um aumento na pressão intraabdominal, tá? E se você não tiver com o assoalho pélvico preparado, fortalecido, ele pode sim causar incontinência, predispor a distopias vaginais, a prolapsos, né? Então, as pessoas falam muito do CrossFit, mas você sabe qual é o exercício que mais causa incontinência urinária? Vôlei. Vôlei e corrida, porque a corrida tem um alto impacto, né? Então, o CrossFit, ele tá lá pelo 5º ou 6º lugar, porque ele mescla corrida, ele mescla pulo de corda, ele tem levantamento de peso E as pessoas associam olímpico. muito ao levantamento de peso, né? É. E não às outras atividades. Isso. É. E aí não é que nós não possamos fazer. A grande questão é que a gente precisa ter um assoalho pélvico preparado para isso, né? E uma das bandeiras que eu tenho levantado ultimamente, entre tantas coisas, são duas. Primeiro, a gente precisa pensar aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, um programa voltado para pessoas com lesões medulares, tá? Tanto na perspectiva dessa saúde miccional e a saúde anal, né, da evacuação, como na questão da prevenção de peles. Então, hoje nós temos um programa de estomizados, né? Muito embora eu tenha minhas ressalvas, que eu acho que a gente já precisa melhorar e ampliar isso, mas a gente não tem um programa, um fluxo, algo para atender esses pacientes. Manu, tu vai muito. E aí nós estamos tentando conversar com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Prefeitura, o pessoal da Célula com Deficiência, para a gente definir esse fluxo, porque já existe esse fluxo em outros estados. A gente tem uma estomaterapeuta que coordena essa célula lá no Maranhão, a Mariana, que ela tem um trabalho brilhante, é a coisa mais linda de se ver. Ela vai estar no simpósio. Ela vai estar no simpósio. Que aconteceu no dia 19, ela esteve. Nós vamos ter Brasília. Então, por que a gente não tem isso aqui? E aí, nem só os pacientes lesados medulares, nós temos pacientes com doenças como esclerose múltipla. Estava conversando com o Dielso esses dias, as crianças que têm meningomielocele, eu tenho uma paciente. e eles crescem com essas necessidades especiais. Então, gente, nós não temos um programa para isso. É verdade. E aí, como é que a gente vai atender essas pessoas que não têm como pagar do SUS? E aí, nós começamos no CrossFit, já estamos nisso aí, né? Deixa eu só voltar para encerrar o CrossFit. Então, eu, na época que me descobri apaixonada pela incontinência, eu fazia CrossFit, já tinha perda urinária bem antes do CrossFit. E aí, óbvio, eu tive que retroceder um pouco. Eu era a atleta do CrossFit, né? Participava de competições internacionais, locais, né? Eu treinava 3 horas por dia. E aí vem aquela mesma história do José. Tudo que eu faço, que eu digo que eu vou me propor, seja treinar para uma competição, escrever um artigo, organizar um evento, dar uma aula, não importa se for no lugar mais brilhante, mais badalado, ou naquele curso mais simples que tenha 5 pessoas, eu vou me dar o meu melhor. Não interessa. E aí eu era uma pessoa muito focada, né? Ainda pratico CrossFit hoje em dia, mas a vida não me permitiu mais me dedicar a competir, porque realmente era uma dedicação muito grande. Depois que eu entrei na UFC, o povo pensa que funcionário público não trabalha, né? Que conversa, trabalha 3 vezes mais. E aí, assim, eu pude... Na verdade, a UFC, ela me abriu portas para plantar e desenvolver projetos que são sonhos, né? E aí isso demanda tempo e dedicação também. Então, é uma sementinha, né? eu vivi meu tempo de atleta, sou muito feliz, ainda pratico o esporte. Mas eu consegui fazer a reabilitação, fiz o programa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente continente, continuo fazendo minha prática esportiva e a gente tem meios para fazer isso, para realizar os nossos esportes, né? A nossa prática esportiva, mesmo ela sendo de alto impacto, de uma forma saudável, né? Com assoalho pélvico saudável. E aí isso também hoje traz uma outra desejo de um outro projeto que a gente está tentando desenvolver com umas parceiras da USP, a Natalúcia, a Joyce, beijo para vocês, uma das podcasts para elas verem,
que é começar essa prevenção da saúde pélvica no início da gestação. Então, a gente quer está desenvolvendo um projeto, vamos submeter ao CNPq para tentar um financiamento, para que a gente possa incluir essa avaliação e esse protocolo nas consultas de pré-natal, na atenção básica, Mais uma coisa que a Muito enfermagem importante, pode tomar né? pra si, né? que é da Que é da enfermagem. enfermagem. Não é nem tomar pra si. É porque essa parte de incontinência, a fisioterapia, ela pega Também muito. trabalha, né? E aqui no Ceará, mano, a gente tá conseguindo, como é que se divulgar mais através dela. Que a enfermagem Que a também enfermagem- trabalha com isso, que também é nosso, né? Só que É. tava meio ofuscada essa parte Sim. da incontinência aqui. Sim, porque olha, os guidelines, eles dizem que o padrão ouro para o tratamento é reabilitação do assoalho pélvico, é fortalecimento. Aí, tem uma indicação de fisioterapia pélvica, porque, óbvio, a fisioterapia, ela tem a sua área. Por exemplo, eu estava avaliando uma paciente e aí eu vi que ela tinha ausência de um dos reflexos, tá? A gente, quando vai fazer a avaliação funcional do assoalho pélvico, a gente tem que ver se não tem comprometimento neurológico. E aí ela tinha ausência do reflexo, de um dos reflexos. E aí, nesse caso, eu preciso encaminhar para fisioterapia, para ver esse comprometimento neurológico, o que é que precisa fazer para reabilitar, né? E foi proveniente de uma queda da própria altura. A pessoa caiu sentada, teve comprometimento na região sacral e isso impacta, sim, na inervação do assoalho pélvico. Então, tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer, gente, tem mijona Tem para espaço todo pra todo mundo. mundo. 75 milhões de pessoas com disfunções Tem do mijona assoalho pra todo pélvico. Se juntar todos os enfermeiros e fisioterapeutas do Brasil, a gente Tem ainda não mijão dá pra todo conta. mundo. tem. Não é verdade? Entendeu? verdade. Então a gente não precisa ter essa briga. Óbvio, reserva de mercado, essa questão de brigar sempre vai ter, mas a gente tem o respaldo do COFEM, né, que nos ampara, que diz que faz parte do escopo da atividade da enfermagem, essa reabilitação do assoalho pélvico, com a posição de pessário, com o uso de eletroestimulação, biofeedback. Claro, o profissional precisa saber manusear precisa tudo isso, né? Então, uma outra proposta e um outro projeto em andamento a gente tentar a gente está organizando um projeto piloto para capacitar essas enfermeiras na atenção básica para essa avaliação, para que elas consigam fazer a avaliação no início do pré-natal, a fazer um fortalecimento durante o pré-natal, porque isso, inclusive, impacta no parto. No parto vaginal, na redução da quantidade de lacerações, dos níveis de laceração e na própria reabilitação pós-parto, que muitas mulheres desenvolvem a médio e curto prazo, incontinência e prolapsos. Por quê? Porque o parto, a gestação em si, independente da via, se vaginal ou não, ela já é um Aumenta a fator de pressão. risco. Que aumenta a pressão. Aumenta a pressão, é pesos. Se você pensar que o assoalho pélvico está aqui embaixo, segurando tudo que está aqui em cima, você imagina aí, né? Então, assim, são muitos projetos, muitas coisas, muitas parcerias. E eu fico muito feliz. E aí, dentro disso tudo, quando eu entrei na UFC, que eu me convidei, né, para fazer parte da liga com a Viviane, quando ela pensou em me convidar, beijo, Vivi, minha parceira de vida, de trabalho, de estomoterapia, eu já estava me convidando. E aí a gente sempre conversava sobre o que a gente queria. E aí a gente tinha 2 desejos, né, na estomoterapia, que eu não vou falar agora, porque um dos desejos é surpresa. Tu disse que ia ficar pro final. Mas você vai Fiquem contar. até o final. Tá, fiquem até o final. É porque são muitos planos, tem que ser um podcast aqui de umas 3 horas para nós. E é isso. E aí, assim, vocês percebem que tudo tem a ver com a história da qualidade, de como você se coloca e você faz. Tudo tem a ver com a história de José do Egito. Não é à toa que ele é um dos grandes nomes da Bíblia, né? De que você precisa trazer o melhor de ti para tudo. Seja treinando crossfit, seja tomando para si, fazer essa reabilitação do assoalho pélvico, seja dando aula, seja pensando na profissão, seja se relacionando com as pessoas. Daí a gente, hoje, quando a gente entrou, a gente vamos dar um retorno para essas pessoas. E aí nós montamos um ambulatório de incontinência como atividade de extensão na UFC. E aí nós começamos atendendo mulheres, um absurdo de tantas pessoas, muita gente. E já estamos atendendo homens, porque o SUS ainda aqui no Fortaleza carece muito desse espaço de atendimento, né?
Eu digo assim, os homens, eles fazem a cirurgia de prostatectomia radical, ficam curados do câncer e recebem alta. E pronto. Enquanto isso, eles estão com incontinência, com disfunção erétil, vivendo, sofrendo, e não tem para onde eles irem. Porque não sabe tem. pra onde ir, não tem quem É o ajude, que a não sabe gente- como É recorrer, a né? história das informações que não são divulgadas, Não né? Que chegam, às vezes, né? Será que até eles a parte da sabem? estomia mesmo, que hoje em dia a gente já consegue divulgar de forma mais efetiva do que a incontinência, ainda é subdivulgada, né? Exato. E aí, assim, como é uma atividade de extensão, é algo que eu faço como uma das minhas atividades na universidade, então eu não tenho dedicação exclusiva para isso. A gente hoje conta com enfermeiros voluntários, né? Alunos que eram ligantes e que, quando se formaram, continuaram trabalhando conosco no ambulatório. E aí começou a incontinência feminina, hoje já atendemos homens e mulheres e já implantamos o ambulatório de feridas. Por quê? A gente estava lá no posto, porque o nosso atendimento é no posto do CDFAM, e aí, como as pessoas sabem que a gente é estomoterapeuta, só lembra das feridas. Aí eu estava lá atendendo as mulheres, aí chegava, ô doutora, tem uma pessoa com pé diabético, uma ferida horrível, não sei o que, a senhora não pode olhar. E aí eu não conseguia dizer não, né? Não ia olhar para aquela pessoa com aquele pé comprometido, sofrido. E aí a gente começou a atender meio que informalmente esses pacientes. E aí depois virou uma demanda tão grande, eu disse, não, Vivi, a gente precisa organizar isso daqui, vamos oficializar na universidade o ambulatório de feridas, fazer escala com as meninas. E hoje a gente também tem essa oportunidade de atendimento lá, né? A gente conseguiu comprar pela UFC alguns insumos e a gente tem feito esses dois trabalhos. Então é aquela história. Eu amo a área de incontinências, mas eu quero servir a comunidade nas 3 áreas, nos dons que Deus me deu. Mano, aí vocês atendem no HU. Não, no HU não tinha espaço de sala, né? A UFC parece uma coisa, um dos nossos grandes problemas é espaço físico. Dentro aqui do campus do PC tem uma unidade de saúde chamada CDFAM, né? É um centro que começou sendo só cenário de prática e de extensão da universidade e que hoje tem uma parceria com a prefeitura que tem 4 equipes de saúde da família atuando lá. Então, é um prédio bem legal, amplo, grande, e a gente divide esse espaço físico com essas unidades, com essas equipes de saúde da família, e aí o ambulatório fisicamente está instalado lá. E aí é muito bom, por quê? Porque a gente tem esse suporte dessa equipe, né? Eles encaminham as pacientes para nós, e a gente tem toda a estrutura física da unidade de saúde, né? Que eu acho que para nós ficou até mais interessante para o que eu quero, o que eu penso, porque eu penso da gente trazer essa prática e aproximar da atenção básica. Eu sou muito a favor da especialidade, mas eu não sou tão corporativista ao ponto de achar que um enfermeiro na atenção primária, ele não possa e não deva, se assim ele tiver capacidade, tempo de gestão de agenda, atender, por exemplo, pacientes com feridas de pé diabético, com algumas lesões que eles podem manusear, de fazer essa identificação e prevenção nessas gestantes. Gente, seria maravilhoso. Até que, como você disse, tem que campar todo Pra mundo. Isso todo aí não vai tirar o espaço da estomoterapia. E E é a outra- porta de entrada. É a porta de entrada. O profissional está capacitado ali. E outra coisa, a gente sabe, como eu digo, a gente não trabalha só por amor, a gente deve amar o que faz, mas a gente trabalha por dinheiro, isso é fato, a gente precisa pagar as contas no final do mês. Mas nós estamos falando de gente que não pode pagar, pessoal. Nós Gente estamos que não pode falando... pagar a passagem para Isso. ir até o local. E aí, por isso, essas pessoas não vão ter a oportunidade de serem cuidadas. Então, eu penso numa perspectiva de responsabilidade social mesmo. De dizer, poxa, tem tanta gente Tô precisando. assim, ó. E a gente pode fazer tanta coisa, tanto é que é assim. A gente chama assim, tudo de responsabilidade social. Então, muita gente manda mensagem, as colegas lá da UFC me perguntam, você pode fazer, a pessoa é muito pobre? Posso, vamos fazer, vamos organizar, vamos no CDFAM, vou ver aqui com as meninas que fazem o trabalho voluntário, se elas podem ir na residência, se for o caso. Mas quando acontece, às vezes, por exemplo, paciente particular, eu não atendo. Primeiro, porque eu sou da dedicação Não tem exclusiva da UFC. E segundo, porque o que é que eu faço? Quando vem as indicações para mim, aí eu passo para as meninas que trabalham voluntário comigo, né? Que com são certeza. experientes, que só trabalham com isso e que dão aquele tempo delas para ajudar a comunidade. Então, mais do que justo que quando eu possa dar uma contrapartida financeira, então a gente tem enfermeiras, né?
treinadas, que eu até brinco assim, eu sou tão chique, eu tenho uma equipe. Quando o povo diz assim, olha, esse aqui pode pagar, viu? Pode cobrar. Eu digo, bom, pois se pode pagar, eu não posso ir, mas eu tenho alguém da minha equipe, olha, me sentindo, Chique. né? Não, realmente é uma equipe mesmo, porque a gente se ajuda muito. Então, assim, essas meninas que estão em começo de carreira, fazem um dinheiro, ainda não tem um concurso, estão engateando na chama-terapia e a gente oportuniza esse espaço para elas. E aí eu acho que gente, vira uma corrente do bem. Não tem aquele filme? Elas ajudam, eu consigo ajudar, eu sou ajudada. Gente, é um negócio tão incrível. Eu tava até pensando nisso hoje. Sobre reverberar coisa boa. Porque a gente tá tão acostumado só a reverberar o que é ruim, que quando a gente tem uma coisa boa, parece que a gente tem vergonha de falar, mas tem que falar. Tem que falar. Porque o negócio desse aí realmente é um projeto social, vai muito além do corporativismo, né? Sim. Que a gente também não tá deixando de olhar essa parte, mas é um projeto social. Legal Isso. demais, mano. Perfeito. E aí é isso, as meninas aprendem, porque estão na prática lá de incontinência e de feridas, conseguem dar essa resposta social e também conseguem É um campo de coletar coleta, alguns pacientes. É um investimento para... Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que diz assim, Manu, olha, eu conheço a pessoa que faz faxina aqui em casa, teve tá com ferida, aí manda a foto, olha, a pessoa não tem condição para nada. Tu pode ajudar? Posso. Onde é que ela mora? Ela tem como ir no CDFAN no ambulatório? Tem? Pois vai. Se não tem, onde é que ela mora? Vamos tentar. Eu me divido com as meninas, a gente vai, oportuniza o material que a gente tem, não é nosso, é da população, né? E a gente faz isso. Então, essa mesma pessoa que um dia me pediu para faxineira, tem uma hora que ela vai dizer assim, Manu, o meu chefe quer uma visita e ele pode pagar. Ah, ele pode? Tá bom, a gente vai. Agora, eu não vou poder ir, eu vou ver com o pessoal da minha equipe, pode ser? Pode. E aí eu vou e vou direcionando e as meninas vão fazendo as carteiras de cliente delas também. As duas, na verdade, todas as entrevistadas falaram justamente isso, né? É incrível. É a hora do plantio, a gente planta aqui, né? Tá plantando, aprendendo, daqui a pouco colhe ali e faz parte. Faz parte. Faz parte, assim. E aí vem de novo a história de José. A gente dá o nosso melhor. Porque isso volta. Um dia José foi levado a ser o governador do Egito. Acima dele só tinha o faraó. Porque Deus honrou aquela fé que ele tinha e aquele trabalho que ele fez. E eu creio absurdamente que Deus honra. Deus tem honrado na minha vida de forma abundante. Eu sou feliz e muito... Não cortem essa parte, viu? Tem que falar, porque eu sou muito feliz de dar essa honra a Deus. Nada veio de mim. Tudo veio dele. Mas, assim, e eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas que estão dentro desse projeto têm essa mesma perspectiva, sabe? Então, por exemplo, agora esse mês a gente deu uma folguinha. Aí eles se arrumam lá, fazem uma escala para que os pacientes não fiquem sem atendimentos. Né? Então, assim, é uma verdadeira corrente do bem, que eu acho que nós, estomoterapeutas, temos esse poder nas nossas mãos, esse conhecimento, sabe? Então, assim, por que não usar também? Óbvio, a gente tem que ganhar dinheiro, é fato. Mas eu acho que é isso, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Uma coisa puxa a outra. Eu acho, eu creio perfeitamente. Depois eu quero saber bem direito esse negócio do CDFAN pra eu divulgar. Tá. Muito legal. Pois é, informação nova. Eu acho que muita gente não sabia. Porque é como dos estomizados a gente consegue, o pé diabético, né? Que eu até te perguntei, a gente consegue, mas essa parte de incontinência, eu não sabia. E aí uma coisa que eu tenho vantagem, porque como é um programa de extensão, eu consigo atender, não é nada por sistema. Então eu consigo atender todo mundo, né? Porque quando a gente está lá no sistema da prefeitura e tudo, aí só atende aquela área. Não, então nosso serviço ele é uma atividade de extensão universitária. Então eu consigo acolher. Não acolho mais porque não tenho tempo, né? Porque assim, eu não trabalho só com isso na UFC. Mas a gente tem conseguido ter respostas muito positivas. Por exemplo, um senhor que estava, eu onde chego falo dele, porque foi dos primeiros homens que eu comecei a atender. Fazia 8 anos que ele tinha feito a prostatectomia e fazia 8 anos que ele era incontinente, usava 4 fraldas por dia. E aí, quando ele chegou para mim, até as colegas, né, do grupo disseram assim, ai, mano, 8 anos é muito difícil para reabilitar. Tu vai estar tomando a vaga de alguém que poderia ser reabilitado. Eu disse, não, eu vou começar. E nós fizemos 1 ano e 2 meses de tratamento e ele está curado. E aí a alegria... Fazer um estágio. Não, a alegria dele, vou falar aqui para vocês, no dia que ele chegou lá dizendo assim, doutora, eu pude, depois de 8 anos, usar cueca novamente.
foi uma das maiores alegrias da vida dele. Vocês têm noção do que é isso? Algo tão simples. Fazia 8 anos que esse homem só usava fralda, gente. Ele não tinha mais nem a percepção do que era usar cueca. Aí foi atrás de fazer cirurgia de catarata, porque agora ele já não estava mais incontinente, então ele já saía mais de casa. A autoestima melhora, né? De enxergar para ver o mundo. Porque antes ele mal saía de casa, porque vivia de fralda, vivia cheirando a urina. Ele se sentia... Ele chegou no primeiro dia no consultório tão cabisbaixo, que parecia até que ele tinha depressão. Talvez até estivesse no processo depressivo, não sei. E como a vida dele mudou nesse processo de se descobrir de novo, independente da fralda e com controle dos seus esfínteres, gente. E aí eu digo, pelo amor de Deus, 8 anos de vida, que muita coisa passou. Outras mulheres que não pegam o meu neto no colo, porque eu sinto que o útero tá caindo, porque o xixi tá saindo. Então, gente, são relatos emocionantes, que dinheiro no mundo paga. É verdade. E assim, a gente é muito privilegiada, né, em ser estomaterapeuta, em poder trabalhar com isso, poder trabalhar com a reabilitação de pessoas, com o tratamento de pessoas com feridas, na parte de incontinência, né, de ostomias também. E assim, você estava aí falando, né, e eu fico escutando e pensando, como nós aqui, né? Eu falo assim por a gente, porque eu não sei o que as pessoas estão assistindo estão pensando. Nós três, por exemplo, o privilégio que a gente não está tendo aqui. Com certeza. De estar escutando. Demais. Porque a gente encontra você. Oi, Manu, tudo bom? Dá um abraço, não sei o que, às vezes por uma mensagem. Aí, oi, Manu, aí vem num evento, numa coisa. Mas assim, a gente não tem a oportunidade de realmente conversar com a pessoa como ser humano. Né? Como é que ela pensa, como é que ela trabalha. Porque eu trabalho como estomaterapeuta, ela trabalha. Mas você tem a sua forma de trabalhar, eu tenho a minha. É como cada a Auri um tem fala, a é a sua. visão da Manu, a visão da Sabrina, a visão da Sabrina, né? Isso é muito importante, que eu até digo para as meninas. A gente demora às vezes a se encontrar, né? Aí, gente, como é importante a gente se encontrar, porque a gente aprende muito. Nada mais assim, eu adoro convivência. Toda vida que eu venho com um podcast, eu venho assim para sugar informação, porque a gente cresce não é nem como profissional só, não é como pessoa mesmo. O que você tá relatando aí pra gente, sua história de vida, eu fico até emocionada. É rica mesmo, é porque a gente tem que reverberar coisa boa. É inspirador, de fazer E cada pessoa tem a sua história. Né? Como é importante ouvir a história das pessoas. E puxando sardinha pro nosso lado aqui, né? Puxando sardinha pro estomaterapia fluorescente. A gente realmente tá querendo colocar o holofote em vocês, né? Os estomaterapeutas que fazem diferença, não só na vida daquele paciente que ele vai atender lá particular, mas na sociedade mesmo. É muito bonito. Como muito bem disse a Cláudia na vez que ela veio, né? Tocar vidas. Isso ficou assim marcado pra mim, é tocar vidas. Então a Manuela tá tocando a nossa, ela toca dos pacientes, ela toca das colegas que vão lá voluntariamente. E cada um vai ser tocado da forma que precisa, que Deus sabe, porque para você fica uma mensagem, para mim fica outra, para você. E aí tudo isso, acho que nós somos só um meio, né? Que Deus usa para que a gente consiga, para que ele consiga cuidar da gente, né? Ele usa as nossas experiências, as nossas práticas, os nossos dons e talentos, porque todos nós temos. Agora a gente só precisa saber escolher como é que nós vamos utilizar. É isso aí que faz a grande diferença, né? E às vezes a gente acha que para tocar vidas precisa de tanta coisa. Às vezes precisa de tão pouco. Gente, e às vezes de uma atenção. Tão pouco. O que ela tá dizendo? Tão pouco, o fato dele usar uma cueca. Né? A gente fala pouco pra gente que se veste uma calcinha e sai. Mas pra uma pessoa, pra outra pessoa já não é. Né? E assim, a gente fala tão pouco no sentido assim, do comum, né? Mas são coisas tão importantes, tão simples e tão importantes, né? Que a gente pode fazer. Sim. Que não precisa de às vezes, de muita tecnologia, às vezes um olhar. Aquela história, vamos seguir os exemplos do José. É dar o seu melhor em qualquer hora, nem que seja só na hora de escutar. É a pessoa saber que você está realmente escutando. Interessada por aquilo. É como você tá... O ambulatório da Silvéria. A Silvéria faz muita diferença naquele Maracanã, gente. Tanto de paciente com úlcera venosa que ela já não curou. Não orientou. Com uso simples, uma faixa elástica. Quantas pessoas não lembram dela, né? Quantas pessoas como eu disse, que reza, e o começo foi num quadrado, nem teto direito tinha, era um vão que o hospital dividiu assim várias
com várias paredes, e a gente ouvia tudo que acontecia do outro lado, era com ventilador, o menino era um sufoco e ela não desistiu. Então, às vezes, as pessoas veem onde nós estamos hoje. Eu brinco com meus alunos, digo, vocês acham que eu já nasci em cima desse salto aqui? Não, eu nasci numa sandália havaiana com a camisa de vereador lá na UFC, ou lá na US, né? Então, para a gente subir nesse salto aqui, tá aqui toda estilosa e bonita, foi um percurso. E a gente tem que ter orgulho desse percurso, né? De olhar para trás e ver, poxa, eu dei o meu melhor. Eu costumo achar, não sei se vocês já ouviram esse termo, quando eu estudava na UES, eu via muito um termo chamado assim, a estética da enfermagem. Enfermagem, arte e estética. E aí, aquela palavra estética me remetia muito à questão da beleza, né? E hoje eu entendo que a estética não é isso. A estética é você ter a consciência e de que você fez o melhor. O seu tudo. Então, quando eu digo assim, eu fiz um trabalho estético, não é que é só um trabalho belo de beleza, mas é que é um trabalho completo, que eu trouxe o meu melhor, que eu fui um verdadeiro José do Egito naquele momento, entendeu? Então, eu acho que isso faz a diferença, porque eu lembro muito forte, eu sempre fui muito empolgada com tudo. Eu vou fazer 50 anos daqui um tempinho. Mas isso é tão bom. E aí, tudo que eu me envolvo, eu sempre sou muito cheia de energia. E as pessoas assim, isso é fogo de palha no começo. E graças a Deus já vou fazer 19 anos de formada e o fogo ainda não apagou. Mas, Manu, a gente sente tua energia. Eu tenho energia demais. Eu sou muito ela tem uma energia forte, boa. Mulher, mas é muito bom, boa. né? É bom, né? Enche um ambiente, inspira. E eu gosto. É bom. Eu gosto porque eu digo assim, Senhor Deus, eu quero te servir. Então, tu me usa do jeito que tu quiser para as pessoas. Não é para mim, é para Deus. Né? Então, por exemplo, eu estou conversando com uma colega de um outro estado, e nesse estado precisa muito ter um curso, né? Ainda não tem nenhum curso credenciado. Eu digo, bora que eu te ajudo. Já mandei o meu projeto para ela, mandei tudo, porque coisa ruim é quando a gente quer começar e ninguém dá uma força. É verdade. Ninguém estende a mão, né? Eu sei como é difícil você começar, principalmente esses processos tão burocráticos. Bora, enquanto tu não tiver teu T-Sobeste, eu posso ser responsável por ti. Aí ela, mas a faculdade quer saber o que é que você quer em troca, não sei o que. Eu digo, eu não quero nada em troca, eu não quero salário, eu não quero dinheiro, eu vou lhe ajudar, eu posso ser responsável pelo curso como T-Sobeste enquanto você não tirar o seu, mas a única coisa que eu quero é lhe ajudar. Eu quero que o Estado tenha um excelente curso de estomaterapia, porque ainda não tem. E aí ela ficou assim, impressionada. E eu fico pensando assim, por que isso? Eu não quero ter lucro, não estou falando aqui, mas assim, eu quero que Deus me use para o que Ele quiser. Então, todo dia eu pergunto, Senhor, tu me colocas onde tu queres. E aí eu acho assim que eu não posso segurar o meu dom de ser uma pessoa potente, de ser uma pessoa cheia de energia, de ser inteligente. Eu sou inteligente, eu não vou mentir. Gente, eu estudo todo dia, domingo a domingo. Então, eu não posso dizer que eu não tenho algum conhecimento, né? Então, mas faz parte. E por que não dividir isso com as pessoas? Então, eu não tenho nenhum problema.